A gente vai abrir agora a participação dos alunos. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Pra... Lucas. Ah, vou levar o microfone, tá? Ah, tá. Se eu não me... Foi levantado a questão de como se resolveria a questão dos de pagar a campanha política de certos partidos. Seria interessante talvez pensar numa forma de lobby depois que esses partidos fossem, que nem nos Estados Unidos, depois que eles fossem eleitos, talvez não mudaria um pouco a dinâmica de como as empresas distribuem as suas, as suas doações nos partidos políticos, né? Porque seria provavelmente mais uma distribuição posterior à eleição, então não teria tanto interesse por trás. Não seria um pouco mais interessante no caso específico do Brasil? Ou você acha que acarretaria só mais corrupção? Essa é para os dois até, porque de repente vocês já até fizeram algum estudo sobre isso, alguma coisa. Como que ficaria essa questão? Acho que a diferença dos Estados Unidos é que você tem um lobby organizado. Então você vai lá e você sabe, vai lá uma empresa, Congresso americano, tá tudo bem, eu sei que que tal político está em interação com ela, etc. Você tem lobistas profissionais com um crachazinho, todo mundo sabe e tal. Tem até um amigo que foi presidente de uma associação de um setor aí, que também lida nos Estados Unidos e aqui no Brasil, e ele falava, olha, Estados Unidos é muito mais fácil, eu contrato uma consultoria, eu contrato um lobista, eu vou lá, eu faço contato com o governo. Aqui eu não sei com quem que eu falo, esse que eu acho que é o principal problema, né? E aí as coisas ficam muito menos transparentes e por baixo do pano. Né? Na verdade, os partidos eles querem antes de ser eleito essa grana, porque eles precisam bancar os custos de campanha. Tá certo que pode postergar, né? Tem assim, fica a dívida de campanha e depois você vai pedindo posteriormente. Também a gente sabe que acontece isso. Então o Humberto pode comentar. Mas acho que essa é a principal diferença aqui e lá. É você organizar a atividade de interação política, tornando ela mais transparente possível. Tá certo? Para a sociedade e para as outras empresas. Eu sei o que o meu competidor está fazendo, por exemplo. Eu sei o que ele está, com quem que ele está se associando. Aqui no Brasil é muito mais difícil, né? Eu acho que nesse sentido é importante destacar. Primeiro, existe, né, um projeto tramitando a passos de tartaruga cansada no Congresso Nacional para regulamentar o lobby. Né, e eu acho que existem interesses que fazem justamente com que essa tartaruga sinta-se quase que desestimulada a dar o próximo passo. Era um projeto, inclusive, do senador Marco Maciel, né, que não foi reeleito agora em 2010. Né. Eu acho que é importante a gente dar uma olhada nesse projeto, entender mais ou menos o que a gente está falando. Então, o simples fato de organizar a coisa, como o Sérgio bem observou, nos Estados Unidos a coisa é organizada, já dá uma maior clareza. Porque você não pode tirar uma empresa do direito dela de defender diante dos governos as questões de interesses do seu negócio. Pois é, ela é um agente dentro da sociedade. A empresa pode empregar porque ela é legal, a empresa pode vender porque ela é bacana, a empresa pode atender o cliente porque ela é responsável, X, Y, Z. Porra, e o governo pode baixar quantas normas quiser atentando contra o negócio dessa empresa, por exemplo? Não. Né? Então a empresa é um player na sociedade, ela é um agente que defende interesses, e esses interesses, quanto mais bem organizados estiverem aos olhos da sociedade, mais razoável será. E aí eu queria destacar duas coisas importantes. Primeiro, a infinidade de interesses que as empresas defendem. É um negócio, gente, que foge completamente do controle da mente de um só pesquisador ou de um só agente. Então, às vezes você pensa assim, por exemplo, eu tive muito contato com área de relações governamentais de um grande banco no Brasil. E aí eles falavam assim, Humberto, qual que é o nosso principal interesse em financiar a campanha, por exemplo? O que a gente mais pede? Quando a gente se reúne com um governante, o que a gente senta e fala assim, cara, eu preciso disso, eu preciso daquele outro, eu preciso daquele outro? Eu comecei a chutar coisas assim, do tipo, sei lá, possibilidade de financiamento de grandes obras, né, regulamentação do mercado financeiro de acordo com interesses dos bancos. Fiquei nas grandes coisas. Eu falei, meu, você está viajando, cara. A gente aqui tem uma briga gigantesca para que os governos municipais não mexam em privilégios dos carros fortes. Percebam que às vezes algumas avenidas estão paradas, vocês podem perceber, é um carro forte em fila dupla. Ou um carro forte estacionado onde não pode estacionar, na rua,
né? Tirando dinheiro de uma agência ou tirando dinheiro de uma casa lotérica, alguma coisa desse tipo, certo? Esse carro forte aqui atrapalha. Ele atrapalha o trânsito inteiro. E as pessoas podiam fazer um grande movimento dizendo, pô, os carros fortes zoam o trânsito da cidade. Um dos grandes objetivos dos bancos é que isso não aconteça, que isso seja inquestionável. Que a prefeitura não multe, que a prefeitura não puna, que o agente do CT não colhe atrás, não liga a sirene e fica aquele tipo, anda, desgraçado. Né? Cara, olha que coisa simples. Mas o banco está no direito dele de defender o interesse de dizer, é uma questão de segurança, uma questão de dinheiro, uma questão disso, de aquilo, daquele outro. E a outra coisa é, se eu entendi bem do começo da sua colocação, você falou, de repente, que esse dinheiro pudesse ser dado em outro momento. Porque tiraria um pouco... Então, vou te dar um bom exemplo disso. Está à disposição de vocês, inclusive, se vocês quiserem olhar, ver, fazer pesquisa, trabalho e tal, prestação de contas dos partidos políticos na internet. Você entrar no TSE, você tem lá a prestação de contas. É horrível a forma como o dado é disponibilizado, porque o dado é disponibilizado em documento, digitalizado em PDF, quer dizer, você não tem um Excelzão legal de brincar, com linhas no mesmo lugar, etc., uma coisa transparente e gostosa e tal. Você tem que ir lá na raça e fazer. Se você for em 2011, que foi o último ano não eleitoral inteiro que nós tivemos nesse país, você tem lá 30 partidos políticos, você baixa os 30 PDFs na sua máquina e analisa. O segundo partido que mais recebeu dinheiro para o seu diretório nacional na forma de doação em ano não eleitoral foi o PSDB, com algo em torno de 2,5 milhões de reais. Então, em ano não eleitoral, o PSDB conseguiu angariar com empresas algo em torno de 2,5 milhões de reais. O primeiro colocado, que é o PT, angariou 50 milhões de reais. Então, olha a distância. Aí você vai dizer, tá vendo o PT? Calma. Porque se o Serra tivesse ganho a eleição em 2010, é muito provável que esse jogo tivesse invertido. Então, os partidos políticos angariam dinheiro em ano não eleitoral para suas atividades. Pena que essa distância é tão imensa, pena que essa distância é tão grande. Quando vocês olharem esse PDF, eu não vou adiantar dados sobre o que está lá, primeiro que não tem tempo, segundo que eu acho que é legal vocês olharem. Olhem o padrão do que está lá dentro do PDF de 2011 de doações nacionais do Partido dos Trabalhadores. Tem um padrão claro do tipo de empresa e do tamanho da contribuição. É espetacular, assim, espetacular. Responde por quase 50% do todo. Isso é legal, hein? É divertido esse negócio. Primeiramente, boa tarde, professor. A pergunta que eu tenho aqui para o professor Lazzarini o senhor teve bastante tato na hora de abordar a questão da privatização, no sentido de que olhar a questão no Brasil hoje é uma questão não puramente de decretar, mas de analisar no sentido de ponderar para ver o que seria mais adequado ou não. Agora, uma pergunta para o senhor é se você acha que tem algum setor no Brasil hoje em que a privatização seja uma coisa um pouco indispensável. Ótima pergunta. Eu acho o seguinte, eu não falaria necessariamente privatização, porque eu acho, pode até ter algumas possibilidades pontuais aqui e ali da gente privatizar algumas empresas, tá? Ou quebrar alguns monopólios, tipo Correios, né? Assim, pode até ser que a gente tenha. Mas eu iria mais na linha, que eu acho que o ganho maior continuar nessas iniciativas de concessão e parcerias público-privadas, tipo aeroporto, mais rodovias, tudo que a gente precisa fazer, saneamento básico, tem um monte de coisa. A gente está trabalhando lá com o pessoal de parques, né? Vamos pegar um parque, uma reserva, vamos tentar explorar ela comercialmente, mantendo os indicadores de sustentabilidade ambiental. Então tem tanta coisa nessa área para a gente fazer que eu colocaria mais foco aí, tá? E no fundo é participação privada, né? Uma parceria público-privada basicamente um sujeito vai lá, assume uma determinada área, um aeroporto, etc., pode fazer um investimento, normalmente investimento, pode receber do governo ou pagar pelo uso daquilo, varia, tem vários tipos, tá certo? Mas é um investimento privado que entraria. Por que a gente precisa mais disso? Por duas razões. Primeiro, o setor público está no seu limite, nossa dívida bruta já está realmente batendo em limites que já estão se tornando alarmantes, a ponto de terem rumores de até a gente ter downgrade, né, de risco nosso.
E por outro lado, a gente pode atrair investidores privados com mais capital, tá certo? Capital privado, além do público que a gente tem, tá? E eu faria, e digo mais, eu faria isso de uma forma muito seletiva. Outro dia eu encontrei um empresário no aeroporto ali no Rio, estava voltando, aí ele virou: pô, você está batendo nos caras errados, você está falando muito mal do BNDES, mas é um banco sério. Eu falei: concordo, tal. Mas o problema é que o pessoal está dando recursos para quem não precisa, a gente tem que ser uma coisa seletiva, tal. Ele: mas não sei, tal. Ele é gestor de um fundo. Aí eu perguntei para ele: escuta, seguinte, vou te dar um exemplo, vamos pegar um aeroporto de Cumbica. Me diz, fala a verdade, você tá lá envolvido em aeroporto? Ele falou: tô. Não é um bom negócio? Não é um ótimo negócio aquilo lá? Cara, aeroporto, o que é? Projeto, vocês fazem finanças, né? Vai ter aquele fluxo de caixa ali, ó, bonitão. É assim, número de passageiros, faz a planilha Excel lá, multiplica número de passageiros versus tarifa, coloca ali umas receitas acessórias, tipo, eu vou ter, sei lá, franquias de restaurantes, seja lá o que for, aluguel de qualquer coisa. Receitas acessórias. Lindo, 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 assim. Tem muita volatilidade, né? Negocião. Eu queria ser dono de aeroporto. Um monopólio regional ali, né? Sim, é Cumbica, vai ter que viajar Cumbica, né? Acabou, não tem outra. Por que o BNDES, o capital público, precisa financiar aquilo 60%, 70%? Por que eu preciso ter Infraero, que é uma estatal pública, com 49% da participação societária? Eu não preciso, gente, aquilo lá é público, público regulado. É o público com uma regulação pública, falei errado, privado, né, com uma regulação pública, que vai, por exemplo, definir faixas de preço que você vai cobrar de tarifa, o que você tem que fazer de qualidade de serviço e tal, tá certo? Então, eu acho que eu iria, em vez de falar, não, vamos mais privatizar, realmente, vamos atrair o capital privado e vamos criar condições estáveis para o capital privado. Eu esqueci de comentar, aí eu perguntei para esse investidor do fundo: então, tá vendo, por que tem que ter capital do BNDES ali nesses aeroportos? Aí ele falou: porque a presidenta, ela quer baixa tarifa. Então a gente só consegue baixa tarifa, que raia a rentabilidade do meu negócio, com o subsídio. Então o que você está fazendo? Artificialmente você está sinalizando para a população um preço menor, porque entre aspas, mas você está dando subsídio pela porta do fundo, né? Tá certo? Olha lá, você tá na sua casa ali, bota um carinha lá estudando, né, ali, tá bonitão, na porta do fundo tá a maior festa ali, né? Tá uma balada, né? Todo mundo ali bebendo pra caramba. Entendeu? Esse é o problema. Você tem que ter transparência nas coisas, né? Por isso eu tô falando, e eu colocaria o debate mais dessa forma. Vamos atrair o capital privado e vamos ver a melhor forma possível. Não tem mágica, não adianta chegar pro cara privado e falar: você tem que cobrar um baixo preço. Esse baixo preço vai danificar a rentabilidade dele e aí vai diminuir o interesse. Eu tenho que aceitar que o privado vai ter um retorno razoável, né? Em alguns casos eu posso fazer um subsídio, por exemplo, saneamento básico. É difícil se atrair iniciativa privada. Prisões, como eu dei o exemplo, é difícil. Ou aeroporto secundário numa região remota, é difícil. Então isso eu tenho que fazer. Mas eu migraria mais o debate nessa linha. Eu, em particular, sou muito fã de parcerias público-privadas, acho que deveriam aumentar muito. O governo está tentando, mas é que lança uma, tem poucos interessados, lança outra, tem poucos interessados. Por quê? Porque está muito assim, uma posição muito radical. Olha, você tem que cobrar sempre um baixo preço, e aí o concessionário não tem muita clareza do que vai acontecer. Olha ferrovias, o novo modelo de ferrovias está se criando. Você vai construir a linha, um constrói a linha, outro vai operar, né, com o trem. Só que você não vai poder, eu que estou operando, eu não vou poder fazer um contrato, por exemplo, eu tenho uma linha de trem, eu não vou poder fazer um contrato com uma empresa de agronegócio que quer transportar soja. Não, eu vou vender a minha produção para uma estatal, que chama Valec, ela vai comprar, que já é complicada, ela vai comprar o meu excedente e aí você vai revender para outros clientes, entendeu? Imagina um empreendedor entrando, você vai montar um novo negócio, um restaurante, não vou poder vender para o cliente, você vai vender para o governo, aí o governo vai vender para os clientes. Quer dizer, você cria riscos desnecessários.
A gente já aprendeu como é que faz. E, de novo, a questão não é o governo sair, pelo contrário, ele está muito presente, regulando, olhando se o pessoal está entregando um bom serviço, etc. Né? Não, eu acho que essa questão dos modelos que o Sérgio colocou são modelos, é importante. Eu acho que isso volta naquela história que você colocou das engenharias, quer dizer, tem várias possibilidades de se fazer isso. Uma delas, por exemplo, é você obrigando o cara que está levando o grande a levar o pequeno também. É um pacote, cara. Um pacote tem muito interessante em termos de rentabilidade no aeroporto grande, te faz cuidar do aeroporto pequeno também. O cara não vai achar ruim não, cara. O cara não vai achar ruim não. Minha pergunta é, aproveitando um pouco essa apresentação sua sobre o aeroporto, por que que um governo que se diz favorecedor dos pobres, ele subsidia consumo? Por exemplo, Petrobras, com preço de gasolina baixo, vai favorecer quem usa mais gasolina. Eletricidade também acontece a mesma coisa. Aeroporto também é a mesma coisa. Então, assim, por que que o Planalto Central não entra Ou nesse grandes debate? empresas, né? Oi? Ou os grandes grupos também, né? Por que que não tem esse debate no Planalto Central? Tá. Essa é uma excelente pergunta. Eu acho que é um conjunto de coisas aí. Primeiro, você tem esse modelo mental, né? Olha, a gente tem que apoiar grandes grupos, é assim que se dissemina a economia, com participação estatal em grandes empresas. Se usa muito o modelo coreano. De fato, o modelo coreano, Coreia do Sul, foi muito desenvolvido nessa linha, porque agora o governo saiu de cena, né? Mas, enfim, então tem essa ideia, né? O governo tem que estar muito presente apoiando os grandes grupos, porque eles precisam, blá, blá, blá. Que de fato é meio incoerente, né? Com uma perspectiva mais de esquerda, de fato. Tanto é que tem grupos de esquerda mais radicais que vão se opor a isso. Você já começa a ver críticas Dentro do próprio PT. e dentro do próprio PT em relação a isso. E outros, o pessoal não gosta dessas coisas, por exemplo. Então você tem grupos de esquerda que vão combater, né? Isso. A coisa do preço da gasolina, que de fato é um subsídio que vai mais para quem usa carro, eventualmente, sem dúvida, é mais na linha de você querer controlar a inflação, de uma forma geral. Porque, pensa bem, o preço da gasolina, se ele aumenta, ele tem um efeito, né, os economistas conhecem melhor que eu isso, né? Você tem um efeito sistêmico, né? Então vai aumentando, aumenta o preço da gasolina, aumenta o preço do cara que usa gasolina para quem está usando transporte, aumenta o custo de produção de várias coisas, aí o dentista percebe isso, aumenta o preço também cobrado, tá? Então ali havia um temor de se manter a inflação em piso, numa situação mais controlada. A gente sabe, a gente já aprendeu em economia, eu não sou economista, mas a gente já aprendeu que tem formas mais eficazes de você controlar a inflação. Uma delas chama-se, você ter um banco central, né, ativo, mais ou menos independente, assim, com regras que vai atuar subindo ou descendo juros de acordo com as metas de inflação. Tá? Só que, de novo, modelo mental, não se acredita nisso. Quer dizer, isso para o PT, né, para vários não é só o PT não, Serra, por exemplo, era contra isso também não gosta. Serra é meio um pouco na linha desenvolvimentista, então vamos botar em contexto. É meio assim, não existe isso aí é ideologia neoliberal, eles dizem. Isso aí, você ter controlando a inflação com juros, isso aí né? Eu vi recentemente que a Dilma, assim, esse é o modelo mental de intervir mesmo, né? Eu ouvi um caso da Dilma que convocou, ela viu lá que tinha um hotel em Brasília cobrando R$1.000 a diária, ela convocou uma reunião ministerial para discutir o que vai fazer com isso, né? Tá certo? Assim, chega nesse ponto, assim, parece brincadeira, mas chega nesse ponto mesmo. E a gente sabe que isso não funciona, já teve experiência. Você não controla a economia com microgerenciamento, você não controla uma empresa com microgerenciamento, né? Você tem que deixar as ferramentas que a gente já tem. Olha, tá disparando a inflação, sobe juros, depois você vai criando expectativas nos consumidores, todo mundo da economia, que vocês conhecem bem aí, quem fez macroeconomia, etc. Tem uma questão que eu acho que é legal destacar, é que assim, em termos ideológicos,
o PT sempre pregou uma ruptura, né? A palavra ruptura sempre esteve muito presente, né? Se você olhar, por exemplo, para a campanha de 89, o discurso do Lula em 89 é o discurso da ruptura absoluta, o discurso de 94, o discurso de 98, o discurso de 2002 já é um discurso completamente diferente, né? Existe lá um documento importante de 2002 que é a tal Carta ao Povo Brasileiro, né? Existe também um discurso muito forte a partir de 2003 dizendo que controlamos o descontrole econômico gerado pelo governo Fernando Henrique em 2002. Não é verdadeira essa tese, né? Existia sim um problema global em termos de economia e tal, mas o grande fator descontrolador da economia de 2002 era justamente a ameaça de o Lula ganhar a eleição, porque existia. Se não fosse ou se não existisse, não precisaria da Carta ao Povo Brasileiro. Portanto, era muito fácil criar a ideia de um monstro e criar a ideia de um São Jorge, né? De um negócio meio que, matei o dragão, né? Sou um baita de um herói. Você não é o herói, você era o dragão, cara, né? Então não venha me vender isso. Mas vendeu-se. Vendeu-se também por uma completa inabilidade da oposição de saber fazer oposição, de se colocar como oposição e coisas desse tipo. Então, eu acho que tem um pouco dessa questão de um discurso de ruptura que foi deixado. E o discurso deixado, ele permitiu que aflorasse, não só por uma intenção do governo, mas também por uma conjuntura mundial de prosperidade, né? A gente viveu um período de prosperidade muito interessante até 2007, começo de 2008, o mundo viveu um momento muito especial, né? Que o Brasil viveu com menos intensidade do que países em situações semelhantes a ele, apesar de ter vivido também. E aí a gente abandona a lógica da ruptura e a gente assiste a um governo construindo uma lógica de manutenção de padrões, de filiação ao padrão existente. Padrão esse altamente combatido em termos políticos em outrora e muito relacionado a essa questão do consumo. Muito relacionado à questão do consumo. Esse consumo ou esse nível de consumo que nós chegamos hoje tem uma relação muito baixa ou não tem nenhuma relação ideológica com aquilo que o partido que hoje governa o país pregava em outrora. Isso não é tão problemático assim se a gente partir do pressuposto de que no jogo da democracia vale mudar de ideia, vale mudar de posição e tal. O estranho é que mudou-se de ideia, mudou-se de posição, satisfez-se uma parcela muito razoável da sociedade e não se tem um contraponto, porque é um contraponto difícil de ser construído, porque você está lidando com a felicidade imediata das pessoas que estão numa satisfação de consumo, etc. Então o negócio é um dilema interessante de tentar desconstruir. A questão do consumo tem também um pouco a ver com essa abordagem keynesiana, né? Que é o Keynes, que diz, olha, quando você está num problema, quando a economia não está bem, o governo tem que estimular, né, a demanda, né? Assim. Então, isso existe de fato, o pessoal meio que usa. Eu acho que houve uma leitura um pouco errada de sinais. De fato, quando a gente teve a crise financeira, caiu tudo, né? Tudo cai, investimento, consumo. Então, você tem rentabilidade das empresas e tal. De fato, o pessoal, meu argumento que já estava eles aumentando a participação do Estado, aumentou mais ainda, tá? Então, vamos tentar dinamizar o consumo. Só que, simultaneamente a isso que nós fizemos, o mercado, o mundo emergente também recuperou muito rápido. Essa crise financeira foi no mundo desenvolvido, Estados Unidos e depois Europa. Então, o que aconteceu? Rapidamente a China já, volta. Nós somos muito dependentes da China, gente. É assustador, mas nós somos. Voltou a China, nós voltamos rápido. Qual que foi a leitura do pessoal do governo? Foi nessas iniciativas de estímulo. Eu acho que até teve um efeito, pode até ter um efeito, mas o mais importante é que o mundo emergente voltou, a gente voltou junto. E houve uma leitura de que isso é importante, né, também. Então, de novo, um modelo mental, né, que influencia essas escolhas. A gente volta, o vendedor sorri rápido. Né? A China voltou, a gente... Isso. Foi rapidinho. Boa tarde, professor Lazzarini, professor Humberto. A minha pergunta é a seguinte, se nós olharmos para os fatos históricos, nós vemos que o governo nunca foi eficiente em lidar com a economia. Quanto mais intervenção do Estado na economia, menos prosperidade, menos desenvolvimento social aconteceu durante a história. O próprio saneamento básico, o próprio metrô, ele foi construído primeiro pela iniciativa privada, o Vanderbilt construiu isso lá no século XVII, depois o governo se apoderou. A internet foi inventada pela Xerox, na forma da internet, o Pentágono
tentou desenvolver um outro sistema que não deu em nada. Enquanto o governo deteve esse protocolo IP, a internet não se desenvolveu, ela só foi se desenvolver em 95, quando a iniciativa privada tomou conta. Dentro dessas parcerias público-privadas, nós vemos aí as capturas regulatórias, corrupção. Enquanto isso, o empresário não tem a liberdade para se dedicar à inovação, para tomar os riscos por conta própria sem socializar isso com o dinheiro público. Enquanto isso, há um agigantamento do Estado à medida que o Estado forma novas parcerias público-privadas que vão sendo legitimadas simplesmente por não serem um estatismo puro, mas por ter uma espécie de camuflagem. Então, diante desses fatos, não seria melhor, na sua opinião, dar uma chance para a iniciativa privada? Dar uma chance para o Estado sair desse papel de empresário e voltar para o seu papel inicial, que era de segurança, justiça e defesa, né? Você tem uma abordagem bastante, né, mais na linha liberal, né? Eu acho o seguinte, vamos dar alguns exemplos aqui. Nós somos, talvez, um setor que mais cresceu produtividade no Brasil é a agricultura, né? Teve aí nos últimos 20 anos crescimento de produtividade 4% ao ano, tá? Graças ao quê? Um processo de fato de regulamentação. É um setor, quer dizer, os produtores de soja, etc., estão no mercado, são muitos investimentos privados, lá, o pessoal lá, empreendedores correndo, trabalhando pra caramba para ter produção e produtividade. Mas isso não teria ocorrido sem, por exemplo, investimentos que nós fizemos públicos na Embrapa, que é uma empresa de pesquisa agropecuária. Tá certo? O que ela fez? Ela permitiu com que tecnologias que antes estavam disponíveis no mundo, elas foram ser adaptadas para nossas condições tropicais, tá certo? Então, eu acho, a minha visão é uma visão mais assim, vamos deixar cada um fazer o que ele é melhor, tá? Então, o setor privado pode atuar nessas operações, no empreendedorismo, mas o setor público também vai ajudar, né? E eu tenho que falar, a pergunta estou dizendo aqui, não é uma resposta geral para isso. Tem que falar, me dá o setor, me dá as atividades desse setor, me dá essa cadeia de valor, né? Deixa eu ver onde cada um desses atores pode ficar. O exemplo da Xerox que você deu, a unidade lá chama-se Palo Alto Research Center. De fato, eles inventaram um monte de coisa, que é o Windows, além da internet, o Windows, esse padrãozinho Windows, você clica, foi inventado pela Xerox. O mouse, quem foi lá e copiou? Steve Jobs. Vocês pensam que o Steve Jobs é um grande cara que inventou? Não, ele copiou. Foi lá, pegou, a Xerox não queria, pegou e criou o Macintosh, e depois um outro carinha chamado Bill Gates copiou o Steve Jobs e criou o sistema Windows, né? Então, mas tudo isso não seria possível se ali em Palo Alto, ali na Califórnia, naquela área ao redor de São Francisco, não tivesse um monte de centros de pesquisa, institutos de pesquisa, e também se já não tivesse feita tecnologia militar no passado, já feito, né, no sistema de computações. Tem estudos que comprovam. Então, de novo, acho que a pergunta me dá uma cadeia de valor, me dá atividades onde, qualquer que seja ela, eu quero saber onde que, de repente, o Estado pode entrar, pode ser um parceiro estratégico, pode ajudar e assim por diante. E corrupção, concordo, é um grande problema. Tá? Ele é um problema da iniciativa privada, mas também da iniciativa pública. Você tem corrupção das duas formas. A forma de você resolver isso, tornando as coisas mais transparentes e com punições. Tá? Não, acho que nesse aspecto. Bateu o tempo, né? A gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, em nome do DA. Agradecer também a participação dos professores Humberto e Sérgio Lazzarini. E só para encerrar, se vocês pudessem fazer um comentário breve, final, talvez falando quais são as perspectivas para 2014, o que se espera da economia, da política, e apenas para encerrarmos o nosso momento. Obrigado a todos. Tá. Bom, primeiro um comentário geral. Acho que muito legal esse debate, até queria continuar mais, né? Debatendo com vocês, mais perguntas a gente pode marcar. Esse é um tema extremamente polêmico. Não interpretem as minhas opiniões como a verdade, isso é uma opinião pessoal. Eu tento, na verdade, sempre me basear em dados, fatos, mas sempre tem um grau de subjetividade. Olha só, eu estava até dando uma entrevista agora há pouco. Acho que o cenário 2014 é o seguinte, é uma confluência de dois fatores. Primeiro, o que está acontecendo no mundo externo, que até seria bom chamar um macroeconomista até para discutir isso melhor, que é Estados Unidos. Tem que acompanhar, os Estados Unidos vão aumentar juros.
já está saindo capital do Brasil, se aumentar juros, plum, já era, né? Capital externo começa a secar cada vez mais. O que significa? O capital investindo no Brasil vai começar a ser muito seletivo. Ele vai falar, ó, eu quero saber se tem risco, se não tem risco, etc. Só que o problema é que a gente não está fazendo a lição de casa interna, porque justamente essas intervenções excessivas que estão sendo feitas estão aumentando muito o risco percebido pelo investidor privado. Então, e a gente não tá resolvendo infraestrutura, não está resolvendo educação, não está resolvendo nada, tá certo? Então, realmente vai ser, tudo indica que vai ser um ano relativamente difícil. Eu acompanharia o quadro eleitoral com muita atenção. Por agora está muito incerto, acho que a candidata mais provável de ser eleita é a própria Dilma, seu cenário acho que o mais provável, mas seria muito salutar que ou Dilma ou o governo mudasse um discurso um pouco mais pró-mercado, né? Não é eliminar totalmente o governo da jogada, mas deixar o governo onde ele faz melhor, né? E tornar um ambiente mais atrativo para a iniciativa privada. Acho pouco provável que, dado o que foi feito nesse governo atual, eles consigam passar essa mensagem, mas os outros candidatos na oposição já estão caminhando nessa linha, mas o especialista está aqui, que pode falar. A gente tem um cenário eleitoral muito favorável ao governo, mas que deixou de ser tão favorável assim a partir de junho, né? A gente teve uma queda vertiginosa aí dos índices de aprovação do governo, a gente retoma, o marqueteiro do Planalto promete devolver a Dilma aos patamares de outrora, até outubro/novembro, não devolveu, né? Não foi uma conquista verificada, não foi uma promessa verificada. É absolutamente preocupante para o rumo da democracia brasileira, não a ponto de colocá-la em xeque, não, mas preocupante como valor, o quanto se usa de forma exagerada de comunicação unilateral com a sociedade, né? O governo só esse ano já foi 6 vezes a Rede Nacional de Rádio e Televisão no país fechada, né? Fecha todos os canais ao mesmo tempo para o presidente falar a respeito. Eu acho que a mais preocupante delas foi a de 1º de maio, porque pouquíssimos dias depois o PT usou rigorosamente os mesmos dados na propaganda partidária, fazendo uma relação absolutamente direta entre as duas coisas, né? Mas a gente tem aí 6 pronunciamentos e é um número grande. A Dilma já foi à televisão na forma desses pronunciamentos dentro do seu governo 16 vezes. É um recorde histórico da nova democracia para cá, tirando, obviamente, o tempo em que o Sarney ia para a televisão só anunciar o aumento da gasolina, né? Na verdade, quem ia era o ministro da Fazenda, quer dizer, eu estou descartando isso porque são 6 pronunciamentos, dos quais 5 são pronunciamentos absolutamente em caráter de louvor. Nesse sentido, é estranho que ela não tenha 70% das intenções de voto, 60% das intenções de voto, né? E também é estranho que os indivíduos, em linhas gerais, que afirmam votar neste governo que aí está, desqualifique as políticas públicas pontuais quando perguntado especificamente sobre isso. Ou seja, o cidadão comum não está satisfeito, mas não está encontrando saída, não está encontrando alternativa. Portanto, eu acho que as pessoas que estão dizendo hoje que a Dilma teria uma chance de ganhar, sabem que essa chance seria uma chance se a eleição fosse hoje. Mas eu acho que existe uma possibilidade, se o governo não conseguir reverter essa lógica de má avaliação de uma série de políticas públicas, uma chance de o debate se adensar aí de forma expressiva, principalmente se a oposição tiver um mínimo de competência. É que, tanto quanto se reclama que o governo não é competente, você pode colocar isso no mesmo nível para a incompetência da oposição. Então fica difícil debater politicamente num ambiente dessa natureza. Eu queria, então, dizer para vocês, prestem atenção em 2014, certamente a gente vai estar juntos em alguns instantes de 2014, acho que vale a pena a gente se preparar para esse debate das eleições de 2014 e agradecer mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, essa possibilidade de estar debatendo com o Sérgio, de debater com vocês, alunos, debater com o Felipe também, enfim. Eu queria agradecer muito e dizer que nas próximas aí, contem com a gente, enfim, acho que é muito legal. Bela iniciativa, bela iniciativa.